Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar a aula de sistema muscular. Como é uma aula bem grande, um tema bem complexo, eu novamente vou fragmentar essa aula. Então, eu vou fazer uma aula inteira de sistema muscular e a aula de sistema tegumentar, que seria junto, eu vou fazer de forma separada, porque senão o vídeo fica muito longo e muito cansativo, muito difícil de ser gravado. Então, vou fazer agora a aula de sistema muscular. Vou colocar aqui para fazer a apresentação. Só um momento. Prontinho. Bom, vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o sistema muscular. Tudo que a gente vê com esse finalzinho, logia, tem a ver com estudo, né? E mio, o prefixo mio, tem a ver com o músculo, né? Então, miologia seria o estudo dos músculos, né? Os nossos músculos, eles estão adaptados para se contraírem, né? A fim de executar as funções de gerar movimentos no nosso corpo, de produzir calor, de dar sustentação e também manter a nossa postura. Existem mais de 600 músculos esqueléticos, né, no nosso corpo, e eles vão corresponder aí mais ou menos de 40% a 50% de todo o nosso peso corporal. Então, assim, é bastante coisa, são bastante músculos. Mas o principal não é vocês decorarem todos os nomes dos músculos. Isso é muito difícil. Nem eu sei todos os músculos, né, que a gente tem no corpo. Mas é importante que vocês entendam a dinâmica. Para que serve os nossos músculos, ok? Bom, os nossos músculos, então, são as estruturas que nos dão a capacidade de reagir aos estímulos do ambiente, né? Então, a gente já viu que se a temperatura está mais quente, se a temperatura está mais fria, a nossa musculatura vai reagir de alguma forma. Durante uma corrida, a nossa musculatura vai reagir de outra forma, e assim por diante. Então, por isso, a gente está sempre reagindo aos estímulos daquilo que está à nossa volta. Os nossos músculos possuem essa coloração mais avermelhada, né, como vocês conseguem ver na imagem, devido a uma proteína, né? Essa proteína, ela se chama mioglobina. Assim como no sangue, a gente tem a hemoglobina, né, que ela dá aquela coloração mais avermelhadinha para o nosso sangue, nos músculos é a mioglobina, né, desculpa. De novo aí esse prefixo mio, que tem relação com os músculos. E elas estão ali, estão trabalhando aí na conservação de oxigênio. Como vocês já devem imaginar, né, a nossa musculatura ela é altamente dependente de oxigênio. Então, a gente precisa aí de ter um fluxo sanguíneo muito grande para nutrir a nossa musculatura. Nossos músculos possuem células especializadas em contração e relaxamento. Então, mais para frente aí na aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas células. E, obviamente, os nossos músculos, eles dão forma ao nosso corpo, né? A gente sabe aí que vivemos nos últimos anos tendo um aumento muito grande, né, de casos da obesidade, né? Então, assim, às vezes a gordura corporal acaba tampando, digamos assim, esses músculos. Mas pessoas que são altamente treinadas, fisiculturistas, elas possuem aquela forma específica, né, aquela musculatura muito grande, muito hipertrofiada, né? E a gente consegue ver a forma exata daqueles músculos nos corpos dessas pessoas. Então, a gente também pode estar falando aí que os músculos dão forma ao nosso corpo. E, como a gente já falou no primeiro slide, eles atuam também na produção de calor, que é uma das funções dos músculos, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, é necessário que vocês entendam essa dinâmica do movimento. Para que servem os nossos músculos, né? Além de todas as das suas três funções, né, é necessário que a gente entenda por que o movimento, né? Então, nós sabemos aí que a gente tem um complexo de ossos,
temos as articulações e temos os músculos, né? Então, as articulações, elas unem dois ossos e permitem com que eles façam algum tipo de movimento. Porém, se a gente tivesse só osso e só articulação, haveria movimento? Não necessariamente. Né? Um osso, ele não consegue se mexer sozinho para gerar um movimento. Por isso, ele é considerado um elemento passivo. Porque se não tiver alguém atuando sobre ele, puxando ele, não vai haver movimento. E essa estrutura que puxa os ossos são os músculos. Por isso, os músculos são considerados elementos ativos do movimento. Então, é necessário que tenha contração muscular para que haja o movimento dos ossos. Então, aqui nessa animação que eu coloquei para vocês, a gente está vendo uma pessoa fazer flexão e extensão do cotovelo, né? Flexão é quando dobra, extensão é quando estende, né? E essa musculatura, ela está na região posterior do braço. Então, é uma musculatura que, quando contrai, ela faz a extensão do cotovelo. Reparem, contraiu, o cotovelo estendeu. Contraiu, estendeu. Contraiu, estendeu. É muito rápido, né, a figura. Mas se esse músculo não tivesse aqui puxando essa partezinha de trás aqui do cotovelo, esses ossos não iam conseguir fazer esse movimento tão preciso, né? A gente não ia conseguir fazer uma movimentação a não ser que seja pela gravidade, né? Nossos ossos cairiam, porque as articulações permitem, né, com que esse contato entre os ossos fique imóveis, né? Dependendo do tipo da articulação, lembrando bem da aula de sistema articular. Porém, quem consegue, de fato, realizar o movimento é o músculo, tá? Então, o osso sozinho não faz movimento, por isso ele é chamado de elemento passivo. O músculo é o responsável por realizar o movimento, então ele é considerado um elemento ativo. Então, os músculos, eles movem os segmentos do corpo pelo encurtamento da distância que existe entre as peças fixas, né? Entre as peças fixadas. Quem são as peças fixadas? Os ossos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o húmero, aqui eu tenho o rádio e a una, né? Então, como seria essa movimentação, né? Então, eu vou encurtar a distância entre essas duas peças fixas. Aqui eu tenho a peça fixa 1, aqui eu tenho a peça fixa 2, né? Então, eu vou encurtar a distância entre essas duas peças fixas. Tá vendo que agora o meu rádio e a minha una estão bem próximos do meu húmero? É isso que é encurtar a distância entre as peças fixas, né? Então, é isso que os nossos músculos fazem. E aí, de acordo com a contração muscular, eles vão determinar a posição e a postura que o esqueleto vai ficar, né? Bom, então, falando especificamente aí do movimento, né? O nosso sistema muscular, ele tem 3 funções básicas. A primeira delas é o movimento. Vocês vão ver aí nos próximos slides que nós temos 3 tipos de músculos, né? O músculo estriado esquelético, o músculo liso e o músculo estriado cardíaco, né? E os 3 fazem algum tipo de movimento, né? Então, o primeiro deles, né, que seria mais direcionado ao músculo estriado cardíaco, ele, quando tem esse estado de contração muscular, ele também pode ser chamado de tônus muscular. Ou seja, é isso que nos mantém em pé, isso que nos mantém contraídos o dia inteiro, seria o tônus muscular. Uma forma da gente tentar lembrar o que seria o tônus muscular é a criança, né, o bebezinho, quando a gente pega ele é todo molinho, ele ainda não tem o controle da cabeça, ele não tem tônus muscular. Então, a musculatura dele não está contraída. Ele vai adquirindo essas posturas conforme o crescimento. Então, ele começa a endireitar o pescocinho, depois ele já fica todo durinho, né? Consegue começar a se apoiar na cama, no sofá, para começar a ficar em pé. Então, ele vai estimulando as fibras musculares das perninhas, né? E aí ele vai ganhando tônus muscular aos poucos, né? Nós, indivíduos adultos, nós já temos esse tônus muscular bem trabalhado, bem estabelecido. Por isso eu consigo ficar sentada gravando essa aula para vocês.
vocês conseguem ficar sentados assistindo essa aula, conseguem trabalhar, né? Conseguem ficar em pé, conseguem andar. Tudo por isso, porque a gente tem esse estado de contração muscular atuando de forma contínua, né? Durante o dia a dia. O segundo tipo de músculo que a gente pode estar citando é o músculo liso, né? O músculo liso, ele tem por característica ter uma contração do tipo involuntária, ou seja, aquela que a gente não tem controle, né? Então, ele atua basicamente para movimentar substâncias através do nosso corpo. Então, a gente tem musculatura lisa nos nossos vasos sanguíneos, né? Qual substância que passa pelos vasos sanguíneos? O sangue, por exemplo, né? A gente tem músculo liso também na parede dos nossos intestinos, no nosso estômago, né? Em diversos órgãos ocos ou tubulares, a gente vai ter a presença de músculo liso. E também transporta substâncias dentro, né? A gente pode transportar o bolo fecal, né? O bolo alimentar, a urina, né? Então, tudo isso a gente consegue transportar através dessa contração involuntária desse tipo de músculo, né? Então, a gente não controla. E por fim, a gente também tem músculo no nosso coração, né? Então, isso estaria mais ligado ao tipo de músculo estriado cardíaco, né? Que ele fica ali bombeando de forma contínua para jogar sangue por todo o nosso organismo. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais especificamente de cada um desses músculos. Mas o que precisa ficar gravado na cabeça de vocês nesse slide é que a primeira função dos músculos, independente do tipo de músculo, é que eles são responsáveis por produzir movimento. Tudo bem? A segunda função, como a gente já deu uma comentada, seria a produção de calor, né? Então, a gente tem um metabolismo no interior dos músculos, né, do interior das células musculares, que acaba liberando calor como um produto final, né? E esse calor pode ser liberado como? Através do suor, por exemplo, né? Então, as fibras musculares, elas ficam ali em constante sendo elas a principal fonte de calor do nosso organismo, né? A produção de calor aumenta durante a atividade física, por exemplo, né? Então, vocês já podem começar a reparar quando vocês fizerem uma atividade física mais vigorosa, né? Uma caminhada, uma corrida, a própria musculação, você pode começar a ficar vermelho, você pode ficar roxo, né? Isso tudo é o quê? Está aumentando a temperatura interna do seu corpo e você precisa extravasar esse calor de alguma forma, né? Senão você literalmente acaba derretendo por dentro, né? Se a gente não tiver esse sistema, né, de evaporação, digamos assim. Então, a forma que o nosso corpo achou a melhor forma de poder jogar esse calor para fora seria através do suor, tá bom? Isso faz parte de uma palavrinha que a gente viu na aula 1, né, sobre homeostase, né, o próprio equilíbrio do nosso corpo. A termorregulação corporal, que joga esse calor para fora, né, quando a temperatura interna aumenta, ou então retém esse calor quando a temperatura interna ela fica muito baixa. Tudo bem? Então, para ficar gravado na cabeça de vocês, a segunda função dos músculos seria a produção de calor. A terceira função, então, seria manter a nossa postura e a sustentação do nosso corpo. Né? Então, a gente já viu que os músculos, eles vão estabilizar as nossas articulações, eles vão dar suporte às vísceras, né, aos nossos órgãos internos, e também ajudar na nossa postura, né? Então, alguns músculos posturais, eles vão estar sempre trabalhando, mesmo sem a gente perceber, atuando contra a gravidade, por exemplo. Vocês podem perceber que o meu pescoço, ele tá bem rígido, eu tô conseguindo conversar com vocês com o meu pescoço reto, né? E se caso esses meus músculos que mantêm o meu pescoço reto não estivessem trabalhando, eu iria soltar a cabeça, né? Minha cabeça ia cair durante a aula e isso não ia ser muito legal. Então, mesmo sem a gente perceber, a gente tem uma grande variedade de músculos trabalhando para manter a nossa postura. Então, a postura e sustentação do nosso corpo é a terceira função dos nossos músculos, ok? Deixa eu tomar uma aguinha, que a garganta tá secando.
Vamos entender, então, o que é esse negócio de voluntário, involuntário, né, em relação aos músculos. De músculos voluntários, né, nós temos o músculo estriado esquelético, né, que é esse daqui. Voluntário é tudo aquilo que eu tenho controle. Eu quero flexionar o meu cotovelo, eu flexiono. Eu quero estender o meu cotovelo, eu estendo, né? Eu quero falar muito durante a aula, blá, 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 né? Então, eu estou falando. Então, eu tenho controle de toda essa musculatura estriada esquelética, né? Então, os músculos estriados esqueléticos, a contração deles resulta de um ato de vontade e tem esse nome de estriado porque apresentam estrias nas suas fibras. Então, vocês conseguem reparar aqui nessa imagem, olha, que tem várias estrias, né, entre as suas fibras. Então, essa é uma característica dos músculos estriados esqueléticos. Quem são esses músculos? São os nossos músculos que fazem aquela contração que a gente consegue ver, né? O nosso bíceps, o nosso tríceps, né? A musculatura do nosso abdômen, quando a gente está fazendo um abdominal, musculatura das costas, do nosso ombro. Então, são esses músculos que a gente consegue controlar, tá bom? Estes são os estriados esqueléticos, músculos voluntários. Eles possuem características, né, referentes a esse tipo de tecido, né? Então, nós temos aí a excitabilidade, ou seja, o sistema muscular, ele é sensível aos estímulos nervosos, né? Sem estímulo nervoso, não há contração muscular. A contratilidade, ou seja, após haver um estímulo nervoso, esses músculos vão se contrair, né? A extensibilidade é quando o estímulo diminui, né? O estímulo nervoso diminui e essas fibras relaxam, né? Elas podem ser estiradas até mesmo além do seu tamanho de repouso pela contração de um músculo antagonista. Já já a gente vai ver esse esquema de agonista, antagonista, que também é um termo complicado aí de tentar entender, mas a gente vai conseguir. E também a elasticidade. Então, após o estiramento, as fibras tendem a recuar ao seu tamanho original de repouso, né? Então, é como se fosse um elástico, né? A gente puxa e depois ele volta aí para o seu tamanho normal. Então, o nosso músculo possui essas 4 características principais. Depois a gente vai falar, então, dos músculos involuntários, né? Ou seja, músculos que eu não tenho controle. Não tem como eu controlar a atividade desse músculo. Quem são eles, né? Então, nós temos primeiro aí na lista o músculo liso. Se ele é liso, ele vai ter uma fibra lisa, propriamente dita. Então, nos outros músculos, vocês vão reparar a palavrinha estriado, porque tem a presença de estrias em suas fibras. Já a musculatura lisa, não. Musculatura lisa é lisa. Ela também trabalha através da contração ou relaxamento, porém de forma involuntária. A gente não controla. E como eu falei, não apresentam estrias nas suas células, né? Então aqui, ó, a gente tem essa imagem de histologia, ó. As fibras, elas são extremamente finas, rápidas, né? Elas começam e já termina, e não tem nenhum tipo de estria entre as suas fibras. A gente encontra esse tipo de músculo principalmente na parede de órgãos ocos ou tubulares, né, como, por exemplo, o nosso estômago, nosso intestino, e também nos nossos vasos sanguíneos, ok? O outro tipo de músculo involuntário, ou seja, músculos que não temos controle, é um músculo estriado cardíaco. Olha o estriado aí. Então, a gente consegue ver a presença de estrias em suas fibras, tá bom? Ele forma a parede do coração, né? Então, você já vê a palavra cardíaco, você já pode associar ao coração e apresenta estrias em suas fibras. Então, em resumo, músculo estriado esquelético, né? Ele apresenta estrias nas suas fibras e a gente tem como exemplo aí o bíceps, o tríceps, né? Esses músculos que a gente consegue controlar.
Temos o estriado cardíaco, né? Então também tem estrias nas suas fibras, mas é a musculatura do coração. E o músculo liso, ou também chamado de não estriado, é a musculatura aqui do nosso sistema digestório, dos nossos vasos sanguíneos, né? Entre outros órgãos aí que sejam ocos, tubulares, quem forma eles são os nossos músculos lisos. Nosso tecido muscular estriado esquelético, ele tem uma organização própria, né? Então, assim, a partir de agora, a maioria das coisas que a gente for falar é sobre a musculatura estriada esquelética, ou seja, os músculos que a gente tem controle. Porque o músculo liso, a gente vai tratar sobre ele nos próximos sistemas que a gente for vendo, né? Então, no sistema urinário, no sistema digestório, no sistema reprodutor, a gente vai estar sempre falando de musculatura lisa e, né, a musculatura cardíaca a gente vai deixar para falar mais em sistema circulatório, sistema cardiovascular, tá bom? Então, agora, no sistema muscular, vamos focar aí nos músculos estriados esqueléticos, ok? Então, aqui a gente consegue ver que tem uma organização, né? Aqui está um músculo inteiro, né? Digamos aí que eu cortei ele na metade, vocês estão vendo ele como se vocês estivessem olhando assim para ele, né? Então, ele é como se fosse um amontoado de canudinhos, né? Se eu puxo um canudinho, significa que eu puxei um fascículo ou um feixe muscular. Então, aqui eu tenho um conjunto de vários canudinhos, de várias fibras, né? De vários fascículos, digamos assim. Puxei um, né? Então, estes são os fascículos musculares. Este fascículo, se a gente pega um microscópio e olha mais de perto, a gente também percebe que ele está cheio de outras microestruturas dentro deles, né? Então, cada fascículo possui várias fibras musculares, né? Então, digamos aí que seja essa terceira fase aí dos músculos, né? O ventre muscular por inteiro, o fascículo, dentro do fascículo a gente encontra as fibras musculares. Puxamos aqui uma fibra muscular e a gente também consegue ver que tem várias coisinhas dentro dessa fibra muscular. Então, vamos pegar um microscópio, vamos aumentar essa imagem para a gente ver o que tem dentro da fibra muscular. Dentro da fibra muscular, a gente encontra duas proteínas contráteis, né? Ou melhor, dentro de cada fibra muscular, a gente encontra a miofibrila. Fibrila quer dizer fibra pequena, então seria uma fibra muscular pequena, tá? Essa miofibrila aqui, né, ela vai conter as duas proteínas responsáveis por fazer a contração muscular, que é a actina e a miosina. Então, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. Só voltando, então, para a gente relembrar, a gente tem o ventre muscular completo, né, quando a gente corta ele no meio, e como se a gente estivesse olhando de frente, assim, para eles. Se a gente puxar, né, uma partezinha aqui, a gente percebe, a gente puxar um fascículo, a gente percebe que ele tem coisinhas dentro, né? Essas coisinhas dentro são as fibras musculares. Se a gente puxar novamente uma fibra muscular, a gente percebe que tem coisinhas dentro dessa fibra muscular. E essas coisinhas são as miofibrilas, que são responsáveis aí por ter a actina e a miosina, as proteínas contráteis do nosso músculo, ok? Só para complementar essa parte da anatomia do músculo estriado esquelético, a gente precisa comentar das camadas de proteção do nosso músculo, né? Então, aqui, só para vocês observarem, nós temos um osso, e o que gruda o músculo, o ventre muscular, ao osso? É um tendão, né? Se fosse ligando um osso com osso, seria um ligamento, né? Como a gente viu nas aulas. Mas como é um músculo que liga, é um tendão. Nós temos aqui de camadas de proteção, nós temos uma fáscia muscular, que depois eu vou mostrar melhor para vocês. Nós temos uma estrutura chamada de epimísio, né? Protegendo uma parte mais externa aí do músculo. O perimísio, protegendo aqui um fascículo, né? Um endomísio, né? E aqui, só para mostrar para vocês aquela divisão que a gente já viu, né?
o fascículo, a fibra muscular, a miofibrila e as proteínas contráteis, tá bom? Então, o endomísio, o perimísio e o epimísio, que eu acho que fica melhor para explicar nessa imagem aqui, tá? Então, pegamos aqui o ventre muscular, novamente fizemos um corte medial, como se a gente estivesse olhando de frente para eles, né? Cada fibra, cada ventre muscular é protegido por uma camada chamada de epimísio, né? Tudo que tem o prefixo epi tá mais para fora, tá? Então, o epimísio, ele protege aqui o ventre desse músculo, né? O ventre muscular. Puxando, então, uma partezinha desse ventre muscular, a gente tem o quê? Um feixe muscular ou um fascículo muscular, né? Esse feixe muscular, tá vendo que dentro de um ventre a gente pode ter vários feixes musculares, né? Cada feixe muscular é protegido por uma membrana chamada de perimísio, ou seja, o prefixo peri, ele tem relação com estar em volta, tá? Então, ele é chamado de perimísio. Puxando novamente aqui, né, uma dessas bolinhas que a gente está vendo aqui no feixe muscular, a gente puxa uma fibra muscular, como a gente já comentou. Quem protege a fibra muscular é uma estrutura, essa estruturinha aqui chamada de endomísio, né, como se fosse uma capinha de proteção mesmo, né? E puxando aqui da fibra muscular, a gente tem a miofibrila, que contém a actina e a miosina, também chamados de miofilamentos, tá bom? Então, só para vocês lembrarem, são 3 camadas de proteção. Mais por fora o epimísio, do meio o perimísio e mais interna o endomísio. Tudo bem? E eu comentei com vocês da fáscia, né? Então, a fáscia é uma membrana de tecido conjuntivo que envolve músculos ou um conjunto de músculos, né? Então, aqui a gente consegue ver que tem um agrupamento aqui, tem um agrupamento no meio, tem um agrupamento mais para fora. Esses agrupamentos, eles são todos protegidos por uma fáscia muscular. Por exemplo, na nossa coxa, a gente tem um músculo que se chama quadríceps. Só que esse quadríceps, ele é formado por 4 músculos, né? Então, esses 4 músculos são protegidos por uma fáscia, tudo bem? Então, protege aí um conjunto de músculos, só para vocês terem uma noção, tá bom? Beleza. Então, só para continuar, então, com a anatomia desse músculo, a gente tem uma porção central, que é chamada de ventre, que também é a porção contrátil, né, desse músculo. Então, é aquilo que vai se contrair. As extremidades, a gente tem a origem, que é onde esse músculo inicia, e a inserção, que é onde esse músculo termina, né, onde esse músculo vai se fixar. Nas extremidades, geralmente a gente tem os tendões, né? Então, o tendão é o que liga o quê? O músculo com o osso, né? E o tendão, geralmente, ele é meio nesse aspecto tubular, né? Como se fosse um canudinho mesmo, né? Então, isso aqui seria um tendão. Mas a gente também pode ter as aponeuroses, que são faixas largas, né, de tecido conjuntivo fibroso, que também fazem a mesma ação que o tendão, né? Que seria unir aqui essa musculatura a ossos ou a musculatura do lado contralateral, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma aponeurose nessa região anterior aqui do abdômen, temos a aponeurose aqui na região do dorso. Então, é uma lâmina, né? Como se fosse um tendão, só que em forma de lâmina, tudo bem? Seria a aponeurose. Então, já vimos aqui, né, que o começo de um músculo seria a origem, né, geralmente ele é mais proximal, e a gente tem a inserção muscular, que geralmente, né, é mais distal, tá bem? Então, aqui na frente, por exemplo, a gente tem o bíceps, né, com a sua origem, e o bíceps com a sua inserção, né? A origem aqui nessa parte superior, né, proximal aqui ao húmero, e a parte distal não está no húmero, né? Não está no mesmo osso. Está aqui na região do rádio, né? Como vocês conseguem ver nessa imagem. Os nossos músculos, eles precisam ser altamente vascularizados,
né? Então, eles têm uma intensa atividade metabólica, como a gente comentou no começo da aula, eles estão sempre em algum tipo de movimentação, eles estão sempre em contração muscular. Então, a gente precisa de grande vascularização para levar nutriente e oxigênio para essa musculatura. E ainda a gente precisa eliminar produtos residuais de forma adequada. Então, assim, toda a contração muscular, ela vai gerar um produto residual, que entra mais a parte da bioquímica, que eu não vou ficar entrando muito em detalhes. Mas é importante que vocês gravem na memória de vocês que os nossos músculos dependem de alta vascularização. A gente precisa de muito nutriente e muito oxigênio para a nossa musculatura funcionar adequadamente. Músculos menores geralmente precisam de apenas uma artéria uma ou duas veias, e músculos grandes podem aí receber sangue de várias artérias e de várias veias ao mesmo tempo. A inervação é uma coisa que vocês precisam gravar na memória de vocês, né? Como a gente já comentou, não há contração muscular se não haver estímulo nervoso, estímulo neural, né? E há duas vias, então, de comunicação entre o nosso músculo e o nosso sistema nervoso, né? A primeira delas seria o neurônio motor chamado de eferente, né? Então, tudo que é eferente vai do sistema nervoso central para a periferia, ou seja, de cima para baixo, né? Então, por exemplo, tá vindo aqui um estímulo do sistema nervoso central para o músculo do quadríceps, né? Então, veio lá de cima e chegou aqui no quadríceps. Geralmente, esse neurônio motor eferente, ele conduz impulsos nervosos para a fibra muscular se contrair, né? Então, ele vem aqui, o estímulo fala, ó, quadríceps, eu preciso que você se contraia. Essa informação desce por essa fibra e chega até no quadríceps. Quando essa informação é passada para o músculo, ele contrai, tá? Contração do quadríceps, a gente acaba fazendo a elevação da perna, tudo bem? Então, o neurônio motor eferente, ele leva a informação para o músculo que é preciso que ele se contraia, tudo bem? Em contrapartida, a gente tem um neurônio chamado de neurônio sensitivo ou neurônio aferente, né, que conduz impulsos nervosos, né, a partir de receptores que contém aqui no músculo, né, do músculo para o sistema nervoso central, né, que depois vai responder com a contração e vai fazendo esse ciclo, tá? Mas o que vocês precisam gravar é que esse neurônio aferente, ele pega uma informação do músculo e manda para o sistema nervoso central. Já o neurônio motor eferente, ele pega a informação do sistema nervoso central para o músculo, tá? Então, eferente de cima para baixo, aferente de baixo para cima. Tudo bem? Ah, mas você está falando isso tudo, mas por que os músculos se contraem? Primeiramente, porque a gente precisa de movimento, né? A função básica do músculo é gerar movimento. Se não tem contração muscular, não tem movimento, tá? Então, vamos entender essa mecânica muscular, né? As extremidades do músculo, lembra quais são as extremidades do músculo, né? Geralmente a gente tem tendões ou então aponeuroses, né? Essas extremidades do músculo, elas vão se prender a pelo menos dois ossos. Porque vocês concordam comigo que não haveria sentido se um meu músculo começasse aqui no úmero e terminasse no próprio úmero? Quando se contraísse, ele ia ter algum tipo de movimento? Não, né? A não ser que fosse um osso de borracha, aí teria. Mas como o nosso osso é rígido, né? Não teria movimento. Então, ele precisa estar conectado a pelo menos dois ossos para ter um tipo de movimento, né? Então, o meu músculo inserido no úmero e inserido no rádio, por exemplo, vai gerar um movimento. Então, estou aqui, uma origem no úmero, a inserção no rádio, com a contração, eu gero um movimento.
tá? Então, gravem isso. A extremidade de um músculo precisa estar presa a pelo menos 2 ossos, tudo bem? Esse músculo precisa cruzar uma articulação, né? Então, funciona da mesma forma. Aqui no cotovelo, a gente tem uma articulação, né? Essa articulação do cotovelo, articulação sinovial, né? Uma articulação do tipo fechadura, dobradiça de porta, né? Que só abre e fecha, não faz outro tipo de movimento, né? Então, aqui a gente tem uma articulação. Então, ó, esse exemplo que eu dei de um músculo inserido no úmero, com origem no úmero e inserção no rádio, ele está cruzando a articulação do cotovelo. Então, vai ter movimento, vai permitir esse movimento. Mas, sei lá, se eu tivesse um músculo que fosse para abrir, sei lá, o meu crânio, eu iria conseguir abrir? Não, porque não seria uma articulação que permite movimento, né? Vocês lembram que a articulação do crânio, a gente encontra mais suturas, né? Essas suturas são fibrosas e não permitem um espaçamento entre os ossos do crânio, né? Então, o que eu preciso que vocês gravem é que essa musculatura precisa se prender a pelo menos 2 ossos e cruzar pelo menos uma articulação, senão não vai haver movimento. Durante a contração, as fibras musculares reduzem seu tamanho. Então, aqui está o meu músculo esticado, e aqui, né, tá vendo que formou um gordinho, né, o famoso muque, né, significa que essas fibras reduziram o seu tamanho, elas se contraíram. E quanto maior o número de fibras, maior a força de contração. Né? Então, esse número de fibras, esse tamanho das fibras, elas podem aumentar durante a vida, principalmente quem faz atividade física, né? Então, depois eu mostro para vocês aí as células de uma pessoa que faz treinamento físico. Quanto maior as fibras, né, ou maior o número de fibras, maior a força de contração, ok? A contração muscular, ela vai ocorrer, como a gente já comentou, após o estímulo neural, após o estímulo do sistema nervoso, através do movimento de deslizamento das miofibrilas. Vocês lembram das miofibrilas, né? Fibrila quer dizer fibra pequena, né? Então, quem que a gente tem dentro dessas miofibrilas? Nós temos os filamentos contráteis, nós temos as proteínas, né? Que é a actina e a miosina. Daqui a pouquinho a gente já começa a falar delas. Mas só um detalhe para vocês observarem, reparem que aqui, nessa fibra muscular, a gente tem várias mitocôndrias. Vocês se lembram das mitocôndrias na aula 1, né? As mitocôndrias são organelas responsáveis por produzir energia para o nosso corpo. A nossa célula muscular, ela demanda de muita energia para a gente promover a contração muscular. Então, por isso que essas mitocôndrias, elas ficam bem próximas aqui, né, de todo esse complexo das fibras musculares. Então, gravem essa informação. Para haver contração, a gente precisa também de energia. Por isso que a gente tem a presença das mitocôndrias aqui entre as fibras musculares. Vamos, de fato, então, falar sobre essas proteínas contráteis, né? Então, a miofibrila, ou seja, uma fibra pequena, é a responsável, é a unidade do músculo responsável pela contração muscular. Quem faz a contração muscular é a actina e a miosina, que são as nossas proteínas contráteis. Ou seja, reparem aqui nessa imagem que nós temos em roxinho a miosina, que é uma estrutura que tem aqui 2 cabeças, tá vendo? Cabeça 1, cabeça 2, cabeça 1, cabeça 2, cabeça 1, cabeça 2, né? Então, a miosina, ela possui 2 cabeças. E em cima, né, esse rolo torcidinho que vocês estão vendo aqui em cima, é a actina. Então, a cabeça da miosina, ela vai grudar na actina, como se fossem aqui, ó, a actina seria a minha caneta, e aqui as 2 cabeças da miosina. Vai grudar na actina e vai fazer um movimento. Esse movimento aqui, ó,
a gente pode chamar esse movimento de tração. O que a palavra tração lembra? Contração, ou seja, o movimento de tração da actina, né, ou seja, de tracionar essa actina para o lado, é o mesmo que ocorre quando a gente está fazendo a contração muscular, tá? Então, nessa animação que eu vou colocar aqui para vocês, reparem que essa cabeça da actina vai se grudar, a cabeça da miosina vai se grudar na actina e vai fazer uma tração sobre ela. Grudou, fez a tração. E aí vocês vão perceber que vem uma molécula de ATP, né? ATP, minha gente, é energia. Lembra da mitocôndria que produz energia pra gente? Então a gente precisa de ATP durante todo esse processo aí de contração e relaxamento da fibra, tá bom? Então podem reparar, ó, ela vai soltar agora, grudou, tracionou. Vem a energia, separa. Grudou, tracionou. E depois separa. Então, percebam, a gente tem o quê? Presença de actina e miosina funcionando corretamente e presença de energia. Mas a nossa célula muscular, ela depende também de um outro fator para fazer a contração. Vocês lembram qual que a gente falou em alguns slides passados, né? Estímulo nervoso. Então, aqui só para vocês verem, né, em vermelho é a actina, em azul a miosina, e ela faz esse movimento, né, de tração da actina para diminuir o encurtamento das fibras musculares. Então, para haver contração, são necessários 3 elementos. O estímulo do sistema nervoso, como a gente já comentou, a presença das proteínas contráteis, né, a actina e a miosina, funcionando de forma correta, e energia para fazer a contração. Essa energia, ela vem em formato de ATP. ATP significa adenosina trifosfato, tá? Mas eu não vou ficar cobrando nomes de vocês, nada disso. Só peço que vocês relacionem a letrinha ATP com energia. Sempre que vocês verem ATP, tem relação com energia, tá bom? Então, aqui de novo aquela animação, só para fixar novamente na cabeça de vocês, né? Então, a gente tem aí a presença da ATP, traciona a actina e relaxa, tá bom? Então, aqui, ó, só para vocês repararem, em verde a gente tem a miosina, em vermelho a actina. Então, o braço contraindo, a actina, ó, esses filamentos de actina são tracionados. O braço relaxa, elas se separam. O braço contrai, elas se unem. O braço relaxa, elas se separam. Basicamente, é esse o funcionamento aí da contração muscular. Mas como que o estímulo nervoso chega no músculo? Essa é uma pergunta legal, né? Nós temos o contato entre neurônios e a fibra muscular. Então, é o que vocês conseguem ver nesse desenho. Aqui, ó, é um neurônio motor, né? E aqui uma fibra muscular, certo? Então, esse estímulo nervoso de mandar a fibra contrair, ela vem por esse neurônio e é transmitida para essa fibra, né? Para essa fibra muscular, para poder haver a contração. Novamente, reparem aqui nessa imagem os desenhinhos das mitocôndrias. Então, elas vão estar sempre por perto para produzir energia para haver a contração muscular, tá bom? Essa junção entre o neurônio e a fibra muscular pode ser chamada de junção neuromuscular ou também conhecida como placa motora. Fica a critério de vocês, a melhor forma aí de vocês conseguirem decorar, de vocês conseguirem entender. Então, junção do neurônio com o músculo é a junção neuromuscular. Tudo bem? Agora a gente vai para uma parte mais livre, né, digamos assim, para a gente conhecer aí a nomenclatura de alguns músculos, quais músculos principais na nossa cabeça, no nosso peito, né, nas nossas costas. Vamos conhecer um pouquinho mais. Os nossos músculos, eles podem ter o nome de acordo com a forma, com a localização, com a orientação das fibras, entre outros. Tudo bem? Então, por exemplo, quanto à forma,
A gente pode ter músculos em leque, músculos triangulares, músculos largos, músculos finos, curtos, grandes, né? Esse aqui, por exemplo, ele teria mais a ver com a sua localização e com a sua forma, né? Esse músculo aqui é o peitoral maior, né? Então, a gente está na região peitoral e ele é bem grande, né? Então, o nome dele é peitoral, pela localização, maior pela forma, né, pelo tamanho. Embaixo desse músculo aqui, a gente tem um músculo menorzinho que é chamado de peitoral, porque tá na região peitoral menor, tudo bem? Porque ele é menor do que o seu colega aqui do lado. Então, esses nomes vão se formando aí de acordo com a localização, de acordo com o nome, de acordo com a forma. Esse músculo aqui, ele é classificado como um músculo longo, e até o nome dele é longo para vocês terem uma noção, né? Esse músculo em específico é chamado de esternocleidomastoideo. Externo vem do osso externo, aqui na parede anterior do abdômen, né? Cleido vem de clavícula, que é o ossinho aqui da clavícula, e ele sobe até essa região aqui, que é chamada de processo mastoide do osso temporal. Esse aqui é o osso temporal. Então, ele une o externo, a clavícula, ao osso temporal, tá? Esse músculo é o que muita gente tem em torcicolo, né, para vocês lembrarem. Então, a pessoa pode ficar com a cabeça tortinha, né? A pessoa pode ficar com dor, ficar estressada, né? Então, é esse músculo aqui que gira a cabeça para os lados, ou então, quando eles atuam de forma conjunta, ele acaba abaixando a nossa cabeça, tá bom? Temos músculos circulares, orbiculares, né? Como, por exemplo, o músculo orbicular do olho, orbicular da boca. A gente pode ter músculo de acordo com a disposição das fibras, né? Então, uma fibra oblíqua, né? Que nem aqui no esternocleidomastoideo, no glúteo, né? A gente pode ter, nessas disposições oblíquas, fibras relacionadas ao tendão, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o tendão, e fibras que nascem desse tendão para fora. Então, elas podem ser chamadas de unipenadas, ou então, que nascem, ó, para cá e para cá do tendão. Elas podem ser chamadas de bipenadas, como se fosse uma pena mesmo. E quando nascem de diversas orientações, né, são chamadas de multipenadas. Mas também não precisa de vocês ficarem gravando esses detalhes, não, tá? É só para vocês conhecerem mesmo. É necessário que vocês conheçam a anatomia. O bíceps, ele tem esse nome, né, porque seps, do grego, significa cabeça. Então, é como se o nosso bíceps tivesse duas cabeças, tá? Então, bíceps, duas cabeças. E é esse músculo aqui que faz a flexão do nosso cotovelo. Assim como tem o tríceps, né, na parte de trás aqui do braço, que tem 3 cabeças. O quadríceps, que tem 4, e assim por diante. Os músculos também podem ser nomeados, né, de acordo com os locais onde eles se inserem. Então, por exemplo, esse músculo grandão aqui, ele começa aqui no cotovelo, ó, ele tem uma cabeça só, mas ele tem várias inserções. Tá vendo que o tendão final dele faz 1, 2, 3, 4 inserções nos dedos. Então, ó, esse músculo aqui, ele é o músculo flexor, porque ele faz a flexão da mão, né? Ele tá bem aqui, então ele faz a flexão dos dedos, né? E ele é mais superficial, ou seja, ele tá mais perto aqui da superfície da nossa pele, né? Então, flexor superficial dos dedos. Então, de acordo com a sua inserção e de acordo com a sua função, ele pode ter ganhado esse nome por causa disso. Quanto ao número de ventres musculares, né? Então, a gente até comentou na aula sobre o tanquinho, né, que a gente sempre vê aí nos nossos espelhos, vamos fingir que sim, né? Mas, por exemplo, o músculo reto abdominal, ele tem um ventre, uma aponeurose, né? No caso aqui não seria bem um tendão, seria mais uma aponeurose, porque é como se fosse uma lâmina, né? Um ventre e uma aponeurose, um ventre, uma aponeurose, um ventre e assim por diante. E aqui embaixo um tendão, propriamente dito,
né? Então, esse seria o músculo reto abdominal. Aqui o músculo chamado de digástrico, porque ele tem 2 ventres musculares. E assim por diante, tá bom, meu povo, né? Só para relembrar, então, aquela questão de músculo agonista e antagonista, que a gente falou em alguns slides para trás, vou tentar explicar aqui para vocês. É um pouco complexo. Então, se você não entender, pausa o vídeo, volta um pouquinho e tenta de novo. E assim por diante, tá? Não vão para frente se vocês não entenderem um conceito. Isso é uma dica de estudo que a gente sempre dá, tá? Essa é a classificação funcional do músculo, né? Então, a gente tem um músculo que pode ser chamado de agonista e músculos que podem ser chamados de antagonistas. Tudo isso vai depender do movimento, tá? Então, por exemplo, um músculo que tem a função de fazer, por exemplo, a flexão do cotovelo. Qual músculo que é responsável por fazer esse movimento de flexão de cotovelo? A gente tem aqui, ó, o bíceps. O bíceps é um exemplo que eu tô dando para vocês reconhecerem, ó. O bíceps faz a flexão de cotovelo. Então, ele é o meu principal músculo para fazer esse movimento. Por isso, durante a flexão de cotovelo, o meu bíceps é meu músculo agonista. Em contrapartida, quem está aqui todo molinho na parte posterior do meu braço é o músculo tríceps. E ele tá paradinho, né? Ele tá relaxado, ele não tá sendo contraído. Porque se eu contraio o bíceps e o tríceps junto, eu faço um movimento que é chamado de isometria, ou seja, não há movimento, tá? Então, o meu braço ficaria parado se eu estivesse contraindo os dois ao mesmo tempo. Mas como eu estou contraindo só o bíceps, o meu tríceps fica relaxado. Então, ele é o meu antagonista. É aquele músculo que se opõe à ação do meu agonista. É complicadinho, mas volta para você tentar entender, tá? Então, o agonista é o músculo, é o meu principal músculo responsável por fazer determinado movimento. Então, no caso da flexão do cotovelo, o meu bíceps é o meu agonista e o meu tríceps é o meu antagonista. Mas isso pode ser revertido, né? Se eu quero fazer a extensão do meu cotovelo, ou seja, voltar o braço para a posição normal, quem eu vou contrair, quem é o responsável por fazer a extensão do cotovelo é o meu tríceps. E aí o meu bíceps vai ficar relaxado. Então, o meu tríceps vai ser o meu agonista para a extensão do cotovelo. Então, ó, vou contrair o tríceps e eu estendo o meu braço, certo? Então, o meu tríceps é o meu agonista. Enquanto eu estou fazendo a extensão, meu bíceps está relaxadinho, tá? Então, o meu bíceps, que antes era meu agonista durante a flexão do cotovelo, agora é meu antagonista, né? Durante a extensão do cotovelo. Eu sei que esses termos são complexos, são difíceis de entender. Talvez para a turma de necrópsia, vocês pensem, mas para que eu preciso saber isso? Já que o morto não faz movimento. A gente se engana um pouquinho, porque vocês vão aprender no terceiro módulo que existe movimentação muscular, até mesmo nos cadáveres, tá? Não vou ficar dando muito spoiler, mas vocês vão aprender que existe movimentação e que é interessante vocês saberem o que é agonista e o que é antagonista nesses músculos, principalmente porque entra muito em questão de concurso público. Tá? Então, eu sempre gosto de deixar a aula o mais rica possível, porque talvez não para minha prova vocês vão usar isso, mas para a vida vocês vão usar algum dia, tá bom? Então, aqui só um exemplo que eu dei para vocês, né? Durante a flexão do meu cotovelo, o meu bíceps é agonista e o tríceps antagonista, ele está relaxado. Já durante a extensão do meu cotovelo, tá vendo que o cotovelo está estendido? Quem contrai é meu tríceps. Então, o tríceps é meu agonista e o bíceps, meu antagonista. Porque ele está relaxado.
tá bom? Então, aqui de novo. Enquanto de cima está contraído, de baixo está relaxado, né? De cima contraído, de baixo relaxado, de cima contraído. E assim por diante, né? E aí a gente vai ver se o de cima está contraído, ele é o agonista. Se o de baixo que vai estar contraído, de baixo é o agonista. Então a gente pode fechar esse slide para ficar um pouquinho mais fácil. O músculo que contrai para fazer aquele movimento é o agonista. O músculo que está relaxado durante o movimento é o antagonista. Se você não está entendendo nada, volta aí alguns segundinhos para você tentar entender novamente. Tudo bem? Vamos tocar o barco. Então, aqui só alguns músculos para vocês verem, né? Temporal, músculo frontal, os músculos da face, o esternocleidomastoide, o trapézio, que é esse aqui, que a gente acumula estresse nesse músculo, né? A gente fica com as costas duras, então é esse músculo trapézio. Músculo aqui do ombro, chamado de deltoide. Peitoral maior, né? Que aqui tá com outro nome, mas é porque essa grade ela é meio relacionada com o espanhol, né? O reto abdominal, o complexo aqui do quadríceps, tibial anterior. Então, a gente vai ver agora esses músculos um pouquinho com mais detalhes. Então, a gente tem músculos que fazem especificamente cada uma das nossas expressões faciais, né? Eles não movimentam os ossos da face propriamente dita. Eles movimentam a nossa pele, né? Então, a gente vai ficar feliz, triste, pôr a língua para fora, brava, né? Tá vendo? Quando a gente fica brava, a gente enruga, né? Aqui toda essa região aqui do supercílio, né? Uma face de tranquilidade, né? A gente retira todas as nossas rugas de preocupação, né? Olhar para cima. Então, todas essas expressões faciais são controladas pelos músculos da face. Então, alguns deles, a gente tem o músculo frontal, o levantador aqui do ângulo da boca, o nasal, o orbicular do olho, orbicular da boca, abaixador do ângulo da boca, né, para fazer esse movimento aqui, o masseter, que ajuda a gente principalmente na mastigação, o risório, né, que ajuda a dar aquele sorrisinho falso, né, o platisma, são vários músculos, tá bom? Músculos aí da mastigação, a gente tem os pterigóideos, que são esses aqui, né? Pterigóideos laterais, pterigóideos mediais, o bucinador, que a gente já vai ver ele daqui a pouquinho, o masseter, depressor do ângulo da boca, o mentual. Então, são músculos aí que estão ajudando a gente na mastigação. Músculo bucinador, eu tenho um vídeo linkado aqui para vocês. Quem for assistir a aula, depois clica nesse vídeo, tá? Que vocês vão ver o vídeo de um trompetista chamado Dizzy Gillespie, que ele foi considerado o cara com maior elasticidade do músculo bucinador, que é esse músculo que está aqui em verde. Esse músculo é o músculo do sopro, né? Então, quando a gente sopra uma velhinha, por exemplo, a nossa bochecha infla. E no trompete seria esse mesmo esquema, né? Enquanto a pessoa está fazendo o sopro, a bochecha dela está sendo forçada, né? Tem uma pressão interna ali dentro da bochecha. E é esse músculo o responsável por fazer esse tipo de movimento. Não deixem de ver o vídeo, é muito bacana e vocês vão ficar surpresos com o tamanho dessa elasticidade do músculo desse músico, ok? No pescoço, nós temos o músculo externo, cleido de clavícula, a mastoide, né? Externo, cleidomastóideo, que é esse músculo aqui do pescoço, que ajuda a gente a virar o pescoço. Nós temos também a presença de músculos chamados escalenos, né? Então, escaleno posterior, escaleno médio, escaleno anterior, tá? Que também são músculos bastante importantes aí no nosso pescoço. Na respiração, a gente tem principalmente o diafragma e músculos entre as costelas, que são chamados de músculos intercostais, tá? Que é legal que vocês saibam que a gente tem esses músculos aqui, mas a gente vai voltar a falar melhor deles quando a gente estiver falando de sistema respiratório. Mas já gravem aí que a gente tem o diafragma e os intercostais como principais músculos da respiração.
Músculos da parede torácica anterior, né? Então, a gente tem peitoral maior, peitoral menor, né? Músculos da parede abdominal, a gente tem aqui, ó, do mais para fora para o mais interno, a gente tem o oblíquo externo do abdômen, então as fibras, elas começam na região medial e vão para a região lateral. Na camada interna, a gente tem o oblíquo interno do abdômen, juntamente com o reto abdominal, né, o reto do abdômen, que é o músculo dos gominhos. E mais interno ainda, a gente tem o transverso do abdômen. Tá vendo que as fibras são transversas, são deitadas. Então, a gente precisa de uma parede abdominal bem reforçada pelos músculos, porque a gente não tem nenhum osso protegendo aqui essa camada anterior do nosso abdômen, né? Então, a musculatura abdominal ela precisa ser forte, principalmente para proteger os nossos órgãos internos, para favorecer uma maior pressão durante a nossa evacuação, durante a nossa micção, né? Então, atua aí basicamente para proteger os nossos órgãos internos. Na parte posterior do tronco, né, no nosso dorso, a gente tem dois músculos bem... nós temos o músculo grande dorsal, que é um músculo bem grande, né, bem fácil de ser identificado. Aqui, bem abaixo da região da axila, a gente tem o redondo maior e a gente consegue observar também, em grande parte, o músculo trapézio. Então, a gente consegue ver ele na visão anterior e na posterior também. Então, ele une aqui no braço, sobe aqui na nuca, vai para outro braço e volta aqui atrás nas costas. Então, ele também é um músculo bem grande, bem característico. No braço, região anterior, a gente encontra o bíceps. Embaixo do bíceps, um músculo chamado de braquial. Na parte posterior do braço, a gente encontra o tríceps, né? Então, a gente tem uma cabeça, duas cabeças e uma outra cabeça mais interna que fica embaixo dessas duas, formando, então, o nosso tríceps. Na parte da pelve, a gente encontra vários músculos que formam o assoalho da nossa pelve. Então, eles precisam ser trabalhados, principalmente em mulheres, né? Cavidade pélvica e períneo, principalmente para ajudar elas no momento do parto, a ter uma musculatura mais firme e, ao mesmo tempo, mais flexível, né? Então, a gente tem músculos que ajudam aí durante a nossa evacuação e entre outros, tá? Que a gente vai falando melhor quando a gente for falar de sistema urinário, de sistema reprodutor, a gente volta para falar sobre alguns músculos dessa cavidade pélvica. Na coxa anterior, nós temos o quadríceps. Como eu falei para vocês, o quadríceps ele é formado por 4 músculos. Então, digamos que eu dissequei virtualmente esse músculo para mostrar para vocês. Então, na região bem do meio da coxa, a gente tem o reto femoral, que é esse músculo aqui. Nessa parte mais lateral, a gente tem o músculo vasto lateral. Na parte mais medial, a gente tem o vasto medial. E quando a gente tira essa camada de vasto medial, vasto lateral e reto femoral, a gente tem o vasto intermédio por baixo, tá bom? Então, reto femoral, vasto lateral, vasto medial, aqui mais para a linha média, e quando a gente tira essas 3 primeiras camadas, a gente encontra o vasto intermédio embaixo. Então, aqui eu peguei uma imagem de uma pessoa com o quadríceps bem trabalhado para vocês observarem. Mais lateral, a gente tem o vasto lateral, reto femoral, vasto medial, e se a gente retira esses 3 músculos de cima, embaixo a gente tem o músculo vasto intermédio. Na parte posterior da coxa, a gente encontra os isquiotibiais, que é um conjunto de 3 músculos. Então, a gente tem aqui nessa parte mais lateral o bíceps femoral, que é esse daqui. Na parte mais medial, a gente tem um músculo chamado de semitendinoso, que é esse daqui. E quando a gente tira o bíceps, né, e o semitendinoso, a gente tem um músculo chamado de semimembranoso, ou semimembranáceo, que é esse aqui, que fica por baixo. Então, aqui na imagem de uma pessoa real, né, a parte mais lateral a gente tem o bíceps femoral,
A parte mais medial, a gente tem o semitendinoso. E se a gente tira esses dois músculos, embaixo a gente tem o semimembranoso. Na perna, aí o que vocês precisam lembrar, na perna posterior, a gente tem as famosas batatas da perna, mas o nome anatômico dela é gastrocnêmio. Ou separadamente, elas podem ser chamadas de gêmeo interno e gêmeo externo e gêmeo interno, tá? Então seria mais medial e lateral. Porém, o conjunto é chamado de gastrocnêmios, tá bom? E na parte anterior da perna, o mais fácil de ser observado é o músculo tibial anterior, que é esse daqui. É o que faz a extensão aí do nosso pé. Temos aí um complexo de mais de 600 músculos, como eu já falei para vocês. Não vou pedir que vocês decorem todos, isso não é nem possível, nem eu mesma, que trabalho com anatomia há 10 anos, sei todos os músculos. Mas esses que eu citei para vocês são um dos mais famosos, né? Então, queria que vocês dessem uma atenção especial a esses músculos que eu acabei de citar para vocês. Como eu havia comentado, né, que o nosso músculo ele aumenta de tamanho de acordo com a atividade física, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a hipertrofia muscular. O que é a hipertrofia? É o crescimento do tamanho das células musculares, ou seja, a hipertrofia ela é uma resposta normal das células musculares, né, principalmente aí do músculo esquelético, em resposta ao exercício físico. Então, aqui eu coloquei para vocês células antes de fazer o treinamento, células musculares, e a célula após fazer musculação. Reparem o tanto que essas células aumentam de tamanho. Então, essas pessoas que fazem academia diariamente, ou então os atletas que fazem fisiculturismo, eles ficam com os músculos extremamente grandes. E é exatamente esse processo. A hipertrofia muscular nada mais é do que o aumento de tamanho dessas fibras musculares, tá bom? Então, aí a pessoa fica totalmente malhada, digamos assim. Algumas associações clínicas que eu quero fazer com vocês relacionadas aos músculos. A primeira delas é a fibromialgia, né? Que é uma síndrome na qual a pessoa tem dores pelo corpo inteiro durante longos períodos. As articulações ficam extremamente sensíveis, né? Os músculos, os tendões, os tecidos moles, né? Como as fáscias, por exemplo. Uma dor insuportável, fadiga, a pessoa pode apresentar também distúrbios do sono, dor de cabeça, depressão, ansiedade, né? As causas da fibromialgia ainda são desconhecidas, né? A ciência vem avançando cada vez mais para tentar descobrir quais são essas possíveis causas, mas existem alguns fatores que podem estar associados, né? Como, por exemplo, a genética, né? Então isso já aconteceu em outros membros da família, infecções virais ou autoimunes, distúrbios do sono, sedentarismo, né, aquela pessoa que não pratica nenhum tipo de atividade física, ansiedade, depressão, também pode estar relacionado, ou também pode ter a ver algum trauma, seja ele físico ou emocional. Então, a fibromialgia, às vezes, pode ser desencadeada por esse trauma físico ou então por um estresse psicológico que pode ter começado lá na infância, e essa pessoa vem acumulando esse trauma em silêncio, né, geralmente em silêncio, ou os familiares não deram ouvidos a essa criança na época, e ela guarda esse sentimento, esse trauma, e isso pode se tornar aí uma causa de fibromialgia. Tudo bem? Se vocês tiverem mais dúvidas relacionadas a isso, podem me mandar mensagem que a gente conversa mais sobre o assunto, tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês algumas associações clínicas. Então, se a fibromialgia fosse vista a olho nu, seria mais ou menos assim. Então, vocês já imaginam aí a dor do paciente que apresenta esse tipo de doença, né? Uma outra doença relacionada aos músculos que a gente pode falar é a esclerose lateral amiotrófica, também chamada de ELA, né? Então, ela é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva, né? E vai acarretando uma paralisia nos músculos de forma irreversível, né? Então, degenerativa é que vai destruindo pouco a pouco
esses músculos e de forma progressiva, então não para, né? A partir do momento que é diagnosticada ela vai progredindo, destruindo, paralisando, né, todos os músculos do nosso corpo. Os pacientes, eles sofrem uma paralisia gradual, né, e a morte geralmente é precoce, resultado aí de perdas cruciais, né, como falar, movimentar, engolir a comida e até mesmo respirar. Lembra aí que no sistema respiratório a gente vai falar mais sobre o diafragma, sobre os músculos intercostais, né, então a respiração também é afetada por essa doença. Uma pessoa famosa aí que tinha esclerose lateral amiotrófica era o Stephen Hawking, né, que ele morreu em 2018 e é um dos portadores mais conhecidos. Lembrando que ele era extremamente rico, né, então ele conseguiu manter aí com essa vida, né, por longos anos, né, ele tinha todo um aparato para poder cuidar da doença. Mas é uma doença que não há cura. Com o tempo, as pessoas elas vão perdendo progressivamente a capacidade funcional de cuidar de si mesmo, né? E o óbito ocorre entre 3 a 5 anos após o diagnóstico. Apenas cerca de 25% desses pacientes conseguem sobreviver por mais de 5 anos, tá? Então, ele que tinha dinheiro conseguiu, né, sobreviver por um longo período, porém, pessoas que não são tão abastadas assim de dinheiro não conseguem. Por fim, a distrofia muscular de Duchenne, né? Ela é uma forma de doença também muscular que surge com a incapacidade do nosso organismo de produzir uma proteína fundamental para o funcionamento do músculo. A gente já falou da actina e da miosina, que são proteínas que fazem a contração muscular. Porém, existe uma outra proteína chamada de distrofina, né? Que sem ela leva à inexistência, né? Sem ela leva à perda das fibras musculares. Ou seja, a sua inexistência faz com que a pessoa não tenha fibras musculares suficientes no corpo. Isso vai causando o quê? Necrose, substituição por fibrose, né? Por tecido gorduroso, né? Então, assim, é uma doença que ainda não há cura, porém, temos aí um prognóstico muito interessante fazendo fisioterapia e com o uso de medicamentos que podem melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, reparem aí, os pacientes extremamente magros, né, parecem que só tem osso, né, e articulação e osso, não temos muitos músculos, né. Aqui a gente vê um tamanho de bíceps considerado normal, e aqui o bíceps com distrofia, né, bem magrinho. E um sinal aí para a gente estar observando nas nossas crianças é essa manobra chamada de manobra de Gowers, em que a criança, para se levantar do chão, por mais que ela já seja maiorzinha, né, não é que nem o bebezinho que está aprendendo a andar, mas a criança maior, ela começa a apresentar essa dificuldade, né? Então, ela começa se apoiando na canela, no joelho, ela vai escalando ela mesma, apoiando em móveis, para ela conseguir ficar em pé, né? Então, esse pode ser um sinal de distrofia muscular. Bom, pessoal, se a gente estivesse na nossa aula física, seria o intervalo, né? Mas como a gente está aqui na aula online, vai ser uma finalização mesmo. Espero que vocês tenham compreendido, né, os principais aspectos aí do sistema muscular, e qualquer dúvida eu estou à disposição, né? Vou tomar uma aguinha, um cafezinho e vou tentar já fazer a gravação do sistema tegumentar, que é pequenininho, para vocês já poderem ir estudando para a prova, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.